Será que os bancos são seguros mesmo? Vamos analisar o caso do Banco Master? Banco Master. Nos últimos meses, uma sequência de manchetes tomou conta do noticiário brasileiro. Um banco liquidado, milhões em jogo, órgãos de controle em conflito, o Banco Central sendo questionado por todos os lados, o Supremo Tribunal Federal citado, contratos, jantares, reuniões, pedidos de investigação. E para nós que estamos fora dos bastidores, eu sei que tudo isso parece confuso. Então, para quem tem dinheiro no sistema financeiro, tudo isso parece assustador. E é assustador. Eu gravei esse vídeo para vocês com o intuito de organizar os fatos em ordem cronológica, com base no que foi publicado pela imprensa e em fatos oficiais. Nós estamos falando aqui de um banco que cresceu, colapsou e se transformou em um dos maiores ruídos institucionais recentes do Brasil. O Banco Master está estremecendo todos os poderes. Banco Central, STF, BRB, TCU, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da União. Até muito pouco tempo atrás, o Banco Master era um banco que não chamava a atenção. Não era sistêmico, não era protagonista e ele não estava no centro do debate político ou econômico do país. Para o público, ele era apenas mais um banco. Para o sistema financeiro, ele era uma instituição entre tantas outras. Esse anonimato mudou quando ocorreu uma mudança de controle e estratégia. É aqui que a história começa a acelerar. A chegada do Daniel Vorcaro e a mudança de rumo do Banco Master. A entrada de Daniel Vorcaro no controle, o Banco Master passa por uma transformação. Segundo as reportagens econômicas, o banco adota uma estratégia clara. Crescer muito, crescer em captação, crescer em crédito, crescer em relevância. O banco passa a oferecer produtos com rentabilidade acima da média, atrai investidores, pessoa física, amplia a base, e esse modelo não é exclusividade do Banco Master. Ele é comum em bancos médios que buscam ganhar o mercado rapidamente, mas ele carrega um risco estrutural. Quanto mais rápido se cresce, mais sensível o banco fica a qualquer erro. À medida que o Banco Master cresceu, seu controlador Daniel Vorcaro passa a circular em ambientes mais amplos. São eventos, jantares, reuniões, ambientes onde empresários, políticos e autoridades se encontram. Isso por si só não é irregular. No Brasil e em qualquer país do mundo, o poder econômico e o poder institucional convivem nos mesmos espaços. Mas essa convivência passa a ganhar relevância depois, quando o banco entra em crise. E é isso que explica porque encontros do passado se tornam manchetes no presente. Em 2025, o nome do Banco Master começa a aparecer em reportagens mais técnicas. Operações com BRB entram em revisão. Processos de diligência são mencionados e ativos passam a ser reavaliados. Até ali, nada disso, naquele momento, indicava o colapso, mas indicava já a tensão. No sistema financeiro, revisões são sinais, nem sempre de crise, mas sempre de alerta. A prisão de Daniel Vorcaro ocorreu no âmbito das investigações sobre o colapso do Banco Master. As apurações avançaram após a liquidação extrajudicial do banco e a constatação de inconsistências graves nas operações financeiras e contábeis. A prisão foi efetuada pela Polícia Federal com uma investigação acompanhada pelo Ministério Público Federal. Fundamentos da prisão de Daniel. Segundo as notícias divulgadas à época, a prisão estaria relacionada a indícios de fraudes financeiras estruturadas, vendas de carteiras de crédito consideradas fictícias ou sem laço, uso de empresas de fachada, manipulação de informações contábeis, possível ocultação de patrimônio, risco de destruição de provas e interferência nas investigações. Entraram no radar aí as negociações envolvendo carteiras de crédito do Banco Master, transações com bancos públicos e entidades institucionais, especialmente o BRB, e a exposição relevante de fundos de pensão e investidores institucionais. Dias depois, ainda em novembro de 2025, a prisão foi revogada por decisão judicial. Vorcaro passou então a responder às investigações em liberdade. Importante, não houve absolvição, tampouco arquivamento do caso. No dia 18 de novembro de 2025, o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Banco Master. É uma das medidas mais duras do sistema financeiro. A administração é afastada, as operações são interrompidas e começa a apuração formal de ativos, passivos e responsabilidades. A partir desse momento, o Banco Master deixa de existir como operacional e passa a existir como um caso. E quando um banco vira um caso, o impacto não é só técnico, é também humano. Com a liquidação surge a pergunta mais importante: o meu dinheiro está seguro? E é aqui que entra o Fundo Garantidor de Créditos.
O Fundo Garantidor de Créditos não é do governo. Ele é um fundo privado mantido pelos próprios bancos. Ele protege depósitos de até R$250 mil por CPF e por instituição. Para muitos investidores, isso significa proteção total. Para outros, significa frustração. Quem investiu acima desse limite entra em um território incerto, o da liquidação judicial. Nesse ponto que o caso deixa de ser abstrato. Ele entra na vida real. Mesmo com um fundo garantidor, o impacto se espalha. O fundo, ele é coletivo. Quando ele é acionado em grande escala, todos os bancos sentem. São mais contribuições, mais custo e mais cautela. E é por isso que a imprensa passa a tratar o Banco Master como um caso sistêmico. Não porque todo mundo perde tudo, mas porque o sistema inteiro absorve o choque. A partir daí, o caso sai do financeiro e entra no judiciário. Com a crise já instalada, o caso entra no campo criminal e judicial. Defesas se manifestam, acusações são negadas, aí tudo acontece rapidamente. Para o grande público, a sensação é de instabilidade total. Para o sistema, é o início de uma nova fase, a institucional. Quando começam a surgir menções a autoridades com foro privilegiado, o caso sobe. O Supremo Tribunal Federal entra em cena. O ministro Dias Toffoli decide que a investigação deve tramitar no STF. Diligências são autorizadas. O Banco Master agora não é mais só um banco liquidado. É um caso que atravessa o topo das instituições. O detalhe é que foi noticiado pela imprensa que o ministro Dias Toffoli esteve em um jogo de futebol acompanhado do advogado ligado à defesa de Daniel Vorcado, controlador do Banco Master. O episódio veio a público no contexto da crise do Banco Master e das investigações em curso. Como esse episódio foi tratado? A notícia não apontou prática de ato ilegal. O foco das notícias foram a proximidade social e o momento sensível do caso, a percepção pública e institucional dessa proximidade. O Tribunal de Contas da União passa a questionar o Banco Central. Documentos, fundamentos, impacto financeiro, risco ao erário. O Banco Central responde e esse embate vira público. Esse tipo de conflito não é comum e quando acontece vira notícia. Hoje ainda saiu notícia de que o próprio presidente Lula e o ministro Fernando Haddad estão preocupados com a intervenção do TCU. E aí o escândalo é completo. Contratos, jantares e repercussão. E é nesse ambiente que surgem reportagens sobre o contrato de 129 milhões entre o Banco Master e o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Questionamentos públicos sobre o escopo e o momento desses serviços, relatos de jantares na casa de Daniel Vorcado com autoridades, inclusive o próprio Alexandre de Moraes. E aí vem uma reportagem de Malu Gaspar mencionando suposta interlocução entre Moraes e o Banco Central. Na sequência, o próprio ministro dá respostas públicas negando interferências, explicando sobre os encontros com o Banco Central e rejeitando as acusações de interferência junto ao Bacen com relação ao Banco Master. Com a repercussão, surgem pedidos de investigação no CNJ, parlamentares se manifestam, a palavra impeachment entra no debate político. Na conjuntura do Banco Master, foi tratado com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Nesse contexto do Banco Master, o tema impeachment de Alexandre de Moraes passa a ser citado no debate público e político a partir do momento em que vieram a público notícias sobre encontros sociais envolvendo pessoas ligadas ao banco, foram noticiados contratos envolvendo a familiar, a esposa do ministro no contexto da crise da instituição, surgiram reportagens apontando contatos e relações institucionais sensíveis em meio à liquidação do banco e às investigações. Mas, importante, não houve acusação formal, nem tampouco ainda instauração do processo de impeachment. O tema surgiu como discurso político impulsionado pela repercussão das notícias e não como consequência de decisão judicial. E isso tudo vira uma grande pressão institucional. A gente vê um grande abalo de confiança. O caso Banco Master ainda não acabou. Ele começou como um problema bancário, virou um problema institucional e hoje é um espelho da fragilidade do sistema. Cereja do bolo, agora, ainda no caso Banco Master, é que aconteceram novas denúncias de que influenciadores foram contratados, foram pagos para fazer campanha massiva contra o Banco Central, em defesa do Banco Master. Alguns influenciadores vieram à tona aí fazendo denúncia da oferta de publicidades nesse sentido e, de fato, se acompanhou aí um número que eu vi na internet, é de que mais de 50 influenciadores fizeram essa campanha massiva contra o Banco Central e a favor do Banco Master. Diante desses acontecimentos todos, fica a pergunta, será que os bancos são seguros mesmo? Meu nome é Ana Paula Rabelo. Se tu não me segue ainda, te inscreve aqui no canal
canal para receber conteúdos como esse. Toca a sinetinha das notificações para ser avisado quando tiver conteúdo novo. E nos segue em todas as redes sociais. Nós estamos em todos os lugares. Um beijo!